A paz do Senhor! Pai do Senhor, tá Tá ouvindo? me ouvindo legal? Tudo bem? Eu Tá me tô, ouvindo legal? tô, Tá tá ok? ouvindo? Tá. Tô. Gente, tá tudo ok aí? Fala pra gente. Tia Márcia acabou de entrar. Fala pra mim se tá ok a voz, se a imagem tá legal, tá? Vai falando pra gente pra nós começarmos, tá bom? Enquanto vocês vão falando, gente, eu vou falando também. O pastor Márcio, né? Ele é uma bênção do Senhor na minha família, nossas vidas, né, Márcio? O Márcio já me ajudou em muita coisa de criança, né, Márcio? Já construiu muita coisa. Sempre que eu precisava de alguma coisa em relação à madeira ou construir alguma coisa. Inclusive, você já foi um personagem, não já, Márcio? Pastor Márcio? Já uma vez. Já? Uma vez. Acho que já vestiu, eu lembro. Você vestiu. Já. Isso faz muitos Aí, anos. gente, eu passei por ele uma oportunidade dele vestir um personagem, tá vendo? Então, hoje ele vai estar aqui falando pra gente, nós vamos orar, né? Eu tô caçando minha sandália que sumiu embaixo da mesa, achei. Eu tô de sandália, gente, só. Enfim, gente, vamos orar pra gente começar. Enquanto isso, ele vai quebrando o jeito, que ele tá com vergonha, né? Ah, não. Pô, Melhorou já? melhorando, mas vai dar certo. Então, nós vamos fazer oração e aí em seguida você já pode começar, tá bom, Pastor Marcos? Tá bom. Então vamos orar. Deus abençoe a cada um que está aqui já, gente. Eu não vou conseguir falar com todo mundo que está entrando, mas nós vamos começar a orar já para começar, tá bom? Deus Santo e amado, estamos aqui em tua presença, Deus, para falar, Senhor, esse tema tão especial, ó Deus. Em nome de Jesus, venha usar o teu servo, que ele venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos aprender, ter esse momento de aprendizado, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Deus. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Amém. Amém. Então, Amém. Vamos lá. trauma, trauma da infância foi um tema que eu passei a observar quando eu passei a assistir alguns programas, né? Tipo Quilos Mortais, por exemplo. Eu ficava pensando assim, por que que a pessoa, né, chega ao ponto, às vezes, de ficar acamada, de não poder levantar da cama, sabendo que isso faz mal à sua própria saúde? Eu ficava pensando nisso. E quando as pessoas elas vão contar suas histórias, é o mais interessante porque elas se abrem coisas que ela nunca falou para ninguém, que é sobre o que ela passou na infância, né, sobre os abusos que ela sofreu, sobre os traumas que ela vem carregando durante todo esse tempo. E muitas vezes ela busca um e, e eu ficava pensando, e foi onde surgiu esse tema, traumas da infância, porque muitas pessoas, elas carregam esse trauma, né? São pessoas adultas, mas que estão com traumas que não foram resolvidos nas suas infâncias. Que às vezes foram abusos, como essas pessoas que eu assisti, ou às vezes como falta de atenção dos pais. E eu separei aqui algumas palavras da Bíblia que se encontram em Provérbios, capítulo 22, no versículo 15, que diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afasta dela. Um tema importante que eu vi foi um documentário sobre crianças psicopatas, né, nos Estados Unidos, que são crianças que foram maltratadas, elas não nasceram assim, elas foram maltratadas na infância. Então, por isso, é cientificamente comprovado que a dor ela tem um limite. Então, quando passa esse limite, ela se torna em prazer. Então, as crianças elas cometeram crimes, mas elas não cometeram porque elas nasceram ruins, mas pelo fato da criação dela ter sido de uma forma violenta, elas entenderam que a dor não era dor, é prazer. Então, elas machucavam outras pessoas como forma de prazer para elas. É interessante que você olhe também no YouTube esse documentário, que você vai entender um pouco mais sobre isso, sabe? Um pouco mais sobre o que as crianças passam dentro de casa. Como assim, criação dos pais, muitas vezes, é muito uma criação muito agressiva. Qualquer coisa quer bater, qualquer coisa quer agredir, e as coisas não são bem assim.
Apesar da palavra falar sobre usar a vara, como que nós estamos vendo em Provérbios 23 também fala, em Provérbio 29 também fala, no capítulo, no versículo 15, fala também em usar a vara na criança. Só que não é uma forma de espancar a criança, né? Sim, Assim, tem alguns pais que adotam esse tipo de, de doutrina, correção. vamos dizer assim, de correção. Assim, eu não estou aqui para dizer que é errado, mas se você adota esse tipo, você tem que saber que não é um espancamento, né? A criança ela tem que saber que você Sim, está somente corrigindo ela, mas corrigindo com amor. Né? Você não pode bater com agressividade, porque senão você vai causar nela, você não vai causar uma dor nela, você vai causar um prazer nela. Então, assim, ela vai passar a ser uma criança violenta. É por isso que muitas crianças nas escolas, elas agridem outros coleguinhas. Porque em casa uhum, ela tem um tratamento agressivo. Então, para ela estar agredindo outra criança, para ela não está fazendo mal a outra criança. Ela só está retribuindo o que ela tem dentro de casa. Então, assim, os traumas da infância, eu até vou citar um livro que eu estou lendo, que é esse aqui, ó, tá aparecendo? uhum. E o autor Não, fala dá uma mais coisa ou que eu li menos. hoje. Coloca ele mais assim, pra cá um pouquinho. Qual o nome dele? Diga Qual o sim com nome? convicção, Diga sim com convicção, do Miguel Uchoa. Miguel Uchoa, o nome do autor. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante hoje. Por quê? Ele falou assim, não é só porque você... Peraí, que tá travando um pouquinho. Travou? Calma aí, tá travando. Travou um pouco. Peraí, vai voltar. Aí, vai. Deixa eu ver se Voltou? vai. Então, o autor, eu Voltou. achei interessante que ele falou, porque ele falou que nem todo mundo que casa está pronto para ter um Ah, filho. Por quê? Porque as pessoas, elas casam com traumas que elas estão trazendo ainda das suas infâncias, né? De criar uma criação que não foi uma criação correta. De uma criação que muitas vezes o pai não deu muita atenção. Então, se ela tiver um filho, ela não vai dar muita atenção ao seu filho. Então, assim, muitas vezes o pai foi muito agressivo, então ela acha que o tratamento que ela tem que ter com o filho é um tratamento agressivo. E não é bem assim. A pessoa, ela tem que, muitas vezes as pessoas se preparam para ter filho quando se casam, só na área financeira, né? Em passar em concurso, em ter um bom emprego, para ter o primeiro filho. sim. Só que não é por aí também. Porque você tem que estar psicologicamente preparado para ter um filho. Você tem que saber exatamente como você deve criar, porque nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, está muito difícil criar um filho, porque as, as doutrinas das escolas que estão adotando não é conveniente o que a Bíblia diz, né? É totalmente contrário do que a Bíblia diz. Então, assim, a postura dos adolescentes de hoje, dos jovens de hoje, né? Hoje em dia está muito mais difícil criar um filho do que há uns 10, 20 anos atrás. Então, assim, você tem que pensar muito bem antes de ter um filho, porque você tem que saber exatamente que você vai ter condição espiritual para criar uma criança nos dias de hoje, né? Porque é igual ele fala mesmo, porque muitas pessoas acham que estão prontas para ter filhos, só que ainda estão com feridas da infância, ainda com traumas da infância que elas ainda não trataram. Então, assim, elas não serão um bom pai, não será uma boa mãe. Então, assim, Pastor você tem... Márcio, Oi. deixa eu ver aqui. Ah, tá baixo o áudio? Deixa eu ver aqui. Aquele pessoal tá falando que o áudio tá baixo, o seu áudio. O dele tá bom? Aqui tá bom o áudio. Alguém mais tá bom aí, gente? O áudio dele? O áudio do Pastor Márcio, tá bom? E aqui tá ok pra mim. Tá ok? Ninguém falou? Acho que tá bom. Só o tio Povo falou aí agorinha que tá meio que baixo o seu. Márcio, Pastor Márcio, tá ok? Não tá, né? Fala aí alguma coisa. Pode continuar? Fala aí. Aí, Tá bom? Tá bom o áudio? ele tá vendo ali. O tio Tiago disse que o seu tá baixo.
Você tem um fone aí? Não, Se para esse você celular, conseguir. Você tem como aumentar? já aumentei, tá no máximo o volume. Então você vai ter que falar mais alto. Então, vamos falar mais alto então, né? Fazer o quê? É. Ei, Pastor Márcio, está dando para ouvir. Ok. Pastor Márcio, eu estava vendo na sua fala que você estava falando que. Abaixa o seu celular, por favor. Que assim, então, a criança que possivelmente é agressiva, ela é agressiva porque ela vive agressão em casa, algum tipo de agressão, então ela reflete essa agressão no ambiente que ela tiver, a forma dela falar, a forma dela agir. É isso? Muitas vezes sim, né? Poucos casos, quando todo o estudo que eu fiz, em poucos casos você vê crianças que nascem já com uma agressividade, vamos dizer assim. Mas são bem poucos os casos. Então, assim, a criança, ela reflete o ambiente que ela convive, né? Então, assim, o local onde ela convive, se for um local muito agressivo, ela vai ser muito agressiva. Então, assim, são bem poucos os casos que a criança já nasce com aquela atitude mesmo. Mas são bem mínimos mesmo. Entendi. Pode continuar. Pode? Vai. Então, assim, eu achei interessante os traumas da infância exatamente por eu ver, assim, os programas, muitos programas que eu vi. Eu acompanhei, eu acho que assisti uns 20 programas e todos eles falavam exatamente sobre isso. Que as pessoas, elas carregavam esse trauma da infância, ela não tinha como contar para ninguém, porque uma criança, ela busca refúgio aonde? Ela busca refúgio no seu pai e na sua mãe. Então, se muitas vezes os pais eles estão distantes, eles não dão atenção à criança, eles não procuram saber o que está acontecendo com a criança. E a criança, ela por si só, ela grita por dentro, ela fala, ela quer expressar de uma forma, de atitude dela, ela expressa com atitudes que alguma coisa não está certa. E tipo, as pessoas, as crianças, elas sofrem abuso e não têm coragem de contar para os pais. Mas elas dão Sim. pistas de que alguma coisa está errada com ela. Só que os adultos, eles, tipo, fecham os olhos, né? Eles não querem ver o que está acontecendo. Não presta Então, assim, se a atenção, né? criança, se a criança é uma criança muito agitada e você vê que ela já está mais recuada, você procura saber o que está acontecendo, porque às vezes ela sofreu um abuso, né? Abuso físico, um abuso verbal, né? Então, assim, a criança, ela dá sinais que é alguma coisa. Então, assim, eu vi que os atores, eles tinham esses sinais, eles mostravam para os pais, mas os pais não davam muita atenção. Então, assim, eles cresceram com isso, e por causa disso, eles buscaram o refúgio. Então, assim, o refúgio que eles tinham que encontrar nos pais, eles acharam onde? Na comida. Né? Que quando eles estavam comendo, eles falam que a sensação era de segurança. Né? Porque para a criança, o que dá segurança a uma criança são os seus pais. Então, assim, se os pais estão desatentos à criança, ela vai buscar uma segurança em outros lugares. Porque a criança, ela sente essa necessidade, né, de se sentir segura. Não importa como, ela quer se sentir segura. Então, assim, por isso que eu concordei muito com o que o autor disse. Porque existem muitos pais que estão preocupados demais com a forma que vai ganhar dinheiro, né? Então, assim, ela se preocupa muito em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar com seus afazeres e esquece que tem um filho dentro de casa para criar também. Então, assim, as crianças. E um ponto muito importante também, que eu quero frisar antes que eu esqueça, é Aham. que muitos dos casos também era de separação, de divórcio, né, entre os pais, né? Porque, assim, a criança nem sempre encara isso como uma boa, né? Então, tipo assim, o Sim, pai, quando ele vai se separar com os pais, eles têm que pensar principalmente nos filhos dele. Porque a criança é onde é a área do casamento onde vai sofrer o maior impacto é ela, né? Porque a criança ela não entende, ela não vai saber, então até que ela, né? Existem muitas pessoas que o trauma dela foi essa, né? Pois foi esse, a separação dos pais. sim. Travou um pouquinho. Tá bom? Calma aí. Aí, aí pegando um gancho, né? Você falou assim que essa questão de separação, tudo.
É um trauma, realmente. Eu vivi isso na minha infância, não é fácil, de verdade. A separação dos pais, a gente não entende, né? E logo assim, o meu caso foi muito complicado, porque assim, os meus pais, eles se separaram, só que o meu pai, ele não só se separou da minha mãe, se separou dos filhos também. Então, assim, ele meio que fugia dos filhos, ele não queria, ele, enfim, né? Essa coisa toda. E era muito difícil, né? Porque, assim, eu era mais nova, né? E eu sofri muito, muito. Eu cheguei a um ponto. Hoje eu converso aqui que é uma beleza, né, gente? Eu fico rindo, eu falo que só, né, quando eu vou falar. Mas eu passei a minha infância, eu não falava muito, eu não era muito de conversar, eu não era muito de me expressar. Eu tinha sentimentos meio que guardados. Então, assim, me expressar em falar, em algum outro tipo de situação era muito difícil para mim, porque eu não era muito de conversar, não era muito de me expressar. Então, eu passei uma infância bem complicada, porque isso tipo que meio que travou a minha infância, né? A minha adolescência, enfim. Eu olhava muitas coisas, mas para conversar não era comigo. Pode falar. E é um ponto interessante que você falou agora sobre a expressão da criança, porque esses traumas também de, de rejeição pelos pais ou por alguém da família quando criança, ela se reflete quando adulto, por quê? Porque se torna um adulto que ele não tem, tipo, atitude, né? Quando ele se depara como uma parede onde ele tem que decidir para onde ele vai, ele trava. Porque ele sente medo de tomar uma decisão errada e ser rejeitado de novo. Então, assim, são tudo isso que deve ser tratado antes de ter um filho, de ter uma criança, para que isso não se passe para frente. Né? Para que o Sim, seu trauma que você viveu quando era criança não passe para seus filhos e essa corrente ela continue. Né? Ela tem que ser quebrada. Você tem que buscar tipo, uma ajuda em um psicólogo, buscar uma ajuda mesmo, assim, conversar, sabe? Colocar para fora, ser tratada, aí sim você pensa em ter um filho, porque aí sim você vai estar pronto para ter um filho. Porque senão você vai entendi. criar um adulto cheio de limites, né? Limitações. Cheio de conflitos também, né? Sim, Enfim, uma série de situações. É por isso que hoje em dia a gente vê muito isso. A pessoa muito cheia de conflito, uma hora ela tá bem, daqui a pouco ela já, né? Tipo, meio que surta, sei lá, enfim. Não consegue resolver os seus problemas, não consegue resolver sua vida, suas situações, não consegue conversar, não consegue ter diálogo. Então, assim, tudo que reflete, né, no decorrer dos traumas da infância. Pode continuar. tudo isso é importante porque quando você tem um trauma na sua infância, você sempre vai travar quando você chegar nele, quando você se deparar nele. Então, por Sim, isso que eu entendi o lado dessas pessoas, porque muitas pessoas julgavam ela, falavam como é que uma pessoa chega a esse ponto, né? Ao ponto de praticamente ficar inválida em cima de uma cama. Mas ninguém nunca procurou saber por que, que ela nunca se cuidou, por que, que ela sempre comia demais, né? Mas exatamente por causa disso, por traumas que ela travou na infância, que ela carregou durante toda a sua vida, né? E não teve coragem, não teve ninguém para com que ela se abra, né? Para conversar, para colocar isso para fora e ser tratada na sua vida nessa área, né? Então, assim, entendi. acho que Pastor Márcio, a Aline Barbosa falou aqui, que pena que não posso assistir, tive que perdoar minha infância para eu viver bem. No caso aqui, ela falou que teve que perdoar a infância. No caso, é ter que voltar, né? Voltar aquele tempo que você passou, voltar lá atrás e perdoar. O que você me fala sobre essa questão? Tem. sim, muitas pessoas elas têm tipo trauma com o pai, né? Vamos supor assim, o pai fez alguma coisa que deixou ela magoada na infância e ela vive Uhum, com isso. Então, sim, a forma que ela tem que fazer é o quê? Ir até o pai e buscar um perdão do pai, né? Buscar um relacionamento com o pai, vou buscar
restaurar o que foi quebrado no passado, que aí sim ela vai conseguir dar continuidade na sua vida a partir desse ponto. Aqui ela disse que a mãe, no caso, ela renegou, né? Ela renegou, no caso, ela não meio que aceitou. Mas aí, no caso, se não aceitou, a pessoa tem que ficar em paz, né? Porque ela fez, posso dizer assim, a parte dela, né? No caso que ela disse. Então, ela fez a parte dela. Então, ela pode ficar em paz, né, com isso. E viver, porque, né, ela não teve culpa. Se a pessoa não quer retroceder, não quer perdoar, você fez sua parte, certo, pastor? Sim, aí ela tem que praticar o auto-perdão, né? Porque ela já liberou o perdão para a mãe. Só que ela ainda está com o perdão preso nela, né? Ainda. Então, assim, ela tem que praticar o auto-perdão, ela tem que se auto-perdoar, esquecer essa situação e prosseguir, né? Porque ela já tomou a atitude, já foi até a mãe, já pediu perdão, então as coisas já estão resolvidas, né? Só ela seguir em frente a partir desse ponto. Entendi. Ela disse que não, a minha mãe não quis me cuidar. Agora eu entendi. Teve outra aqui que falou assim que os traumas da infância traz muitos transtornos. Você concorda? Tem Concordo. algo para falar? Concordo, é tudo isso que nós falamos aqui, né? São adultos que vivem com traumas, né? Da infância, que vive travados muitas vezes, que não consegue resolver a sua vida, que não consegue Sim, tomar uma atitude, que não consegue se expressar ainda, né? Isso são tudo traumas que vêm da infância, porque um adulto, quando ele trava em alguma situação, né? Que ele tem que tomar uma atitude, ele trava, ele não sabe como resolver. Então, assim, isso é um entendi. trauma que você teve na sua infância. Então, você tem que buscar onde você sofreu esse trauma e tratar esse trauma, para que você possa, a partir desse momento, poder decidir a sua vida, tomar atitudes para resolver a sua vida, porque a vida é assim, né? É de atitudes que você tem que Prosseguir, tomar para poder seguir. tem que prosseguir. Então tá, Sim. pode continuar. Agora eu vou ler aqui o Novo Testamento, livro de Colossenses, diz assim, capítulo 3, versículo 21. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, para que não sejam desonrados. O exemplo bíblico de como se deve fazer com os filhos é tipo igual a Eli, né? O Eli, o que, que ele fez? Ele negou disciplina a seus filhos, simplesmente negou disciplina a seus filhos. Todo mundo Sim, sabia o que os filhos de Eli faziam dentro do templo, só que quando chegava aos ouvidos de Eli, ele não fazia nada, né? Ele não corrigia os seus filhos. Na linguagem de hoje, ele passava a mão na cabeça dos teus filhos, né? Sabia dos erros deles, só que não corrigia os erros deles. E isso foi passando, foi passando, foi passando, e quando Deus veio cobrar, Deus não cobrou dos filhos de Eli. Você vai ver na passagem que Deus cobrou de Eli, porque os filhos era dele, a responsabilidade de disciplinar os filhos era dele, não era de outras pessoas. Então, assim, quando você nega disciplina ao seu filho, né, é como algumas traduções elas falam que os filhos de Eli eram filhos de Belial, porque Belial é um demônio, e quando você nega disciplina ao seu filho, quem assume a paternidade do seu filho é um demônio chamado Belial, né, que vai levar o seu filho ao mau caminho. Então, assim, é por isso entendi. que muitas crianças, elas estão se perdendo no dia de hoje. Porque tem um estudo já que fala que quanto mais cedo a criança aceita Jesus, a tendência é de que mais cedo ela se desvia da presença de Deus. Então, assim, a tendência é que ela não permaneça até a sua velhice na presença de Deus, é que no decorrer do caminho ela vai se desviar e provavelmente ela não volte, né, para a casa de Deus, exatamente por causa disso, por falta de disciplina. Porque em Deuteronômio também, capítulo 6 diz que os pais devem ler a Bíblia aos seus filhos, ensinar a Bíblia aos seus filhos, né? Por quê? Porque Verdade. as pessoas pensam assim, ah, meu filho vai para a salinha da igreja. Na salinha lá, Eu ia falar isso agora. a tia Pode ensina, tomar. só que, só um É momento, bem aí que eu ia entrar. só que não é por aí. Por quê? Porque a obrigação de ensinar a palavra de Deus para os filhos é dos pais, né? Porque a própria Bíblia, ela diz que os pais têm total responsabilidade. Eu até tenho aqui em casa um livro que ele fala das tradições judaicas, e fala exatamente sobre esse capítulo de Deuteronômio,
e explica, né, que os pais são obrigados a ensinar os seus filhos, né? Então, assim, a igreja, Sim. ela tem obrigação? Tem, mas só de dar um reforço do que vocês, né, já tenham passado para os seus filhos em casa. Olha só, eu ia entrar bem e quando você falou, eu já lembrei, né? Eu já ia entrar, mas você falou. Eu sou tia, né, de Ministério Infantil, enfim. As pessoas conhecem meu trabalho, você também, né? Enfim, a gente bate muito nessa tecla, a gente, sabe, martela. Tem hora que dá vontade de abrir a cabeça dos pais e enfiar uma coisa lá dentro e dizer, pelo amor de Deus, né? Porque por mais que a gente, como você falou, por mais que a gente tenha aquele momento com as crianças, ensine e tudo, tá? Mas o ensinamento é dentro de casa, né? Não tem como, eu tô lá, nós estamos lá fazendo um momento com as crianças, ensinando tudo. Mas aí a criança chega em casa e faz e assiste outras coisas. Os pais deixam muita liberdade. É como se nós construímos um muro e quando chega em casa os pais derrubaram ele, entendeu? E aí quando volta a semana que a gente tem de novo aula com eles, a gente está de novo construindo o muro. E aí a criança volta para casa e a família vai lá e te bufe de novo, né? Derruba o muro. Então, assim, é uma constante construção. Nós construímos e algumas, não vou falar todas, mas não generalizando todo mundo, mas existem, é uma realidade. Vai lá, a família e paf, derruba. Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Então, assim, eu sei muito bem o que eu tô falando, porque eu não tô falando nada do que eu não vivi ou que eu vi. É isso mesmo. E tem uma questão aqui da Márcia. Observo muitas atitudes das crianças são os reflexos do psique dos pais. Não educa, não palavras, uma realidade triste. O culto começa no lar. É verdade, mas é isso que a gente acabou, né, até de falar. Construir um muro, né? Nós construímos o muro, vai lá a família, paf, derruba. E agora, nesse tempo que a gente está de pandemia, porque estão mais um negócio que está meio estreito, né? Porque agora a gente não tem esse convívio, né? Essa construção que a gente tinha, né? Essa construção de toda semana ter aquele momento com as crianças, a gente não tem essa construção como antes. E essa construção agora tem que ser dentro de casa, né? Então agora a própria família está vendo como é a vida cristã dos filhos. Ou se preocupou com a vida cristã dos filhos, ou então deixou para lá. Vamos esperar tudo passar para vocês voltar. Vamos esperar a tia lá bater na porta, entregar um delivery da vida. E enfim, um oi, te amo, tudo bem? Ou assistir uma live, enfim. E não é só isso, né? A família tem que estar junta. Pode continuar. Não falo muito. Exatamente porque, né, os dias são maus, né? Os dias são Sim, maus, principalmente para as crianças. Então, assim, se as crianças não tiverem um ensinamento, uma base firme, forte dentro de casa, principalmente, né, dentro de casa, acaba que o mundo vai, realmente, o mundo vai convencê-las, né, do contrário. Porque, tipo, a base que tem da igreja é bem baixa, né? E a que tem do mundo é muito alta. Né? Então, assim, a criança, ela, a tendência dela é realmente ir para o mundo, é experimentar o mundo, né, o que o mundo oferece para ela. Então, se você ensinando os seus filhos dentro de casa, você vai ensinar para ele todo as disciplinas da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre cada coisa, como se deve comportar, como se deve fazer. E principalmente não só ensinar, como também dar exemplos dentro de casa, né? Um exemplo de um bom casamento, né? Tipo assim, se você tiver que resolver alguma coisa com sua esposa, nunca resolva na frente de seus filhos, né? Sempre resolva só você e ela. Seus filhos nunca têm que saber do que acontece entre vocês dois. Porque isso acaba que você ensina a Bíblia para o seu filho. Mas você pega lá e dá um mau exemplo e você pega e tudo que você ensinou para o seu filho, amassa e joga no lixo, né? Com as suas más atitudes, você pega e faz isso. Você joga tudo no lixo. Então, todo o seu trabalho foi em vão, você jogou fora. Então é por isso que muitas crianças na igreja, infelizmente, elas não suportam muito tempo. Quando chega a adolescência, é inevitável praticamente que ela vai para o mundo, né? é verdade.
Pode continuar. Não, já acabei. Temos 34 minutos. Deixa eu ver. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma observação de acordo com isso que foi falado aqui do pastor Márcio? Aproveite que ele tem muito para responder. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem em relação a isso que a gente está falando aqui, tá? Aquilo que nós estamos falando aqui, você pode fazer a pergunta que ele está aqui para responder, né? Essas questões todas que ele falou aqui, porque ele é muito direto, né? Ele não tem muito rodeio, ele já pronuncia logo o que tem que falar e pronto, acabou. Não tem muito de enrolação, né? Ele já é fixo naquilo. Deixa eu ver. O corpo da igreja tem que entender que o culto na sala da igreja não é depósito creche de criança. O culto apresenta o ensiná-las a doutrina da palavra de Deus e a prática da palavra. Muito verdade, Márcia. É bem isso. E assim, uma coisa, aproveitando aqui o gancho dela um pouco seu, é, essa questão que a gente está falando de traumas, né? É, nós que trabalhamos com criança, né, Ministério Infantil, às vezes as pessoas baseiam porque a gente coloca um chapeuzinho colorido na cabeça, ou porque a gente veste uma roupa mais colorida, enfim, canta algumas musiquinhas de criança e essa coisa toda. Acha que a gente não ensina, né? Que a gente não está, né, focando ali no ensinamento na palavra, igual a Márcia disse aqui. Quando a criança vai para a sala da igreja, ou se é salinha, ou se é espaço kids, enfim, não sei como é chamado. Mas quando a gente é mesmo de mesa infantil está preocupado com o que você vai ensinar para a criança, acaba tendo esse tanto de tema que está acontecendo aqui. Hoje nós estamos falando sobre trauma. Você que está assistindo pode ter vivido algum trauma na sua infância, na sua vida, ou, enfim, que possa refletir ou já refletiu. Se uma pessoa ela não tiver sarada para ela entrar numa sala de criança, para reviver os traumas e refletir nas crianças também, tem essa questão, né, Pastor Márcio? As professoras Salinho tem que, né, tem que esquecer a sua vida, se tem trauma que não resolveu e ela não quer resolver, não quer tomar uma atitude para resolver essa situação, ela tem que esquecer e ensinar o que é correto, né, para a criança. Porque uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu ouvi de uma vez de uma mãe, ela disse assim, ah, a igreja tal, a salinha é só brincadeira, mas em tal igreja, né, em tal lugar, a salinha, a tia se ensina mesmo a criança aprende e tal. E tipo assim, Sim, totalmente errado, né? Uma visão totalmente errada, porque a criança ela tem que aprender em casa, né? Como nós vimos aqui. É sim, os pais que têm que, né, dar essa base para a criança, uma base bíblica em casa, né? Exatamente por causa disso, porque precisam ter esse contato com a criança. Eu ouvi uma frase uma vez que é muito verdade no dia de hoje, que é filho órfão de pai vivo, né? Porque, tipo, o pai nunca aparece, né? O pai, tipo, sai para trabalhar, o filho tá dormindo. Aí quando o pai está dormindo, né? O meu travou, foi? travou um pouquinho só a imagem, mas a voz eu estou escutando. Tio William, tudo bem? Keila, seja bem-vindo. Gente, eu não consigo falar todo mundo, mas eu tô vendo aqui, sejam bem-vindos todos. Nós estamos falando sobre traumas da infância. E Pastor Márcio também, vendo a situação que você falou, que o pai, a mãe ou alguém fala isso, né? Isso a gente vive mesmo, fala mesmo. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, a criança ela aprende brincando, né? Ela aprende com o lúdico, ela aprende com esses bichinhos que eu faço, né? Com esses negócios assim, cheios de ninguém, né? As crianças aprendem muito com isso, muito mesmo. Onde a gente tem que transformar uma pregação em uma possível contação de história dentro da palavra. Isso não é fácil, né? Não sei se você viu algumas coisas. Isso não é fácil. Por quê? Eu tiro o chapéu, eu bato palma, eu grito, eu pulo por essas tias e tios que estão aqui me assistindo, né? E também outras pessoas que estão assistindo.
Quanta gente faz material, sabe? Para pegar a Bíblia, assim, e transformar ela numa história, num recurso que a gente chama assim, tá, pastor? De recurso visual, sabe? Sabe, entrar num mundo imaginário, basear o céu em forma de um castelo, enfim. Isso não é fácil, isso não é uma tarefa fácil. E a partir do momento que a gente tem que trabalhar essa questão de sentimentos e traumas, né, infância, a gente realmente tem que estar bem preparado, viu, seu trabalho. Tem que estar, botou? A gente tem que estar bem preparado. Então não é só eu pegar lá um recurso visual, contar a história. Não, eu tenho que saber onde eu estou entrando, eu tenho que saber isso tudo que nós estamos falando sobre trauma, e também tenho que saber eu ter um momento de oração com Deus. Porque sem oração eu não consigo fazer nada. Por mais que eu tenha um recurso visual, por mais que eu saiba lá a questão de traumas, por mais que eu saiba alguma coisa pedagógica, enfim, dentro do meio cristão, não é o meio escola, é totalmente diferente. Tem alguma coisa aqui. Eu tive um trauma na infância com o meu pai. Segura aí. Ele sempre foi muito na dele, comigo e com os meus irmãos. Mas venho, era mais por cima. Como é que é? Mas venho era mais por cima. Entre eu e ele não tinha diálogo. Entendi. No caso aqui, o tio Thiago falou que ele não tinha muito vínculo com o pai era muito na dele, e ele não tinha diálogo com o pai, né? Isso se tornou um trauma na vida dele. O que você me diz, pastor? Eu lembrei agora de um ponto aqui importante que eu observei muito em algumas pessoas que, tipo, os pais se separam e a mãe, ela joga a filha, né, contra o pai. Ou o pai joga a filha contra a mãe. Ela joga a... Voltou? Peraí, voltou, agora vai. Quando a mãe Pode joga a ir. filha, quando a mãe joga a filha para o pai, né, tipo, contra o pai, a tendência é da filha buscar uma imagem paterna em outras pessoas quando ela cresce. Tipo, essas outras pessoas são relacionamentos. Então, tipo assim, por isso que Sim, muitas mulheres, elas entram e saem de relacionamentos. Por quê? Porque elas querem buscar uma imagem paterna que elas não tiveram em suas infâncias. Porque, tipo, ela gerou isso um trauma nela, porque a mãe joga a filha contra o pai some, né? Porque acaba que nessa briga acaba que atinge a criança, então o pai some e a mãe fica com a responsabilidade. Então a criança, quando sim, ela vai crescendo, vai se tornando adolescente, ela vai buscar uma imagem paterna nos namorados mesmo. E acontece também com os homens, quando tipo a mãe, né? Então ele vai buscar em relacionamentos como quando adulto, né? Ele vai buscar uma imagem materna, né? Vai buscar um espelho de mãe mesmo. Então, tipo assim, acontece muito nos dias de hoje, essas coisas. E também acontece, igual eu falei aqui anteriormente, de filhos, filhos órfãos de pais vivos, né? Que é exatamente isso. uhum, Os pais, eles muitas vezes não estão ligando para o filho. Então, assim, é por isso que os filhos eles demonstram que estão com algum tipo de problema, com algum tipo de trauma, e os pais, eles não reparam a tempo de ir lá e buscar uma ajuda para o filho, ou buscar ajudar o filho de alguma forma. Então isso vai acaba que vai se tornando um trauma. Então assim você vai gerar uma consequência na sua vida adulta, né? Isso gera uma consequência grave, né? De sim, total, vamos dizer assim, desespero, né? Porque não foi acolhido quando criança, então ele tem medo, né, de ficar só, tem medo de não ser aceito em algum lugar, de não ser aceito por pessoas ao seu redor. Então, tudo isso são traumas gerados em suas infâncias, né? É isso. é. E a Paulinha disse que é muito triste. É triste, é verdade. Você falando, pastor, eu tô vendo que a gente pode até ver a questão de
Esaú e Jacó, né? O pai amava mais um e a mãe amava mais o outro, mas eles não escondiam isso, né? Eles realmente eles mostravam, né? E é o que aconteceu, né? Aconteceu aquela questão toda lá do que dá, não sei mais o quê. E isso já aconteceu até dentro da Bíblia, né? E nós, o próprio Deus mostrando que isso aconteceu e que está na Bíblia e que não é para a gente fazer. Amar mais um filho, né? A gente pode pegar isso. Amar mais um filho, o pai ama mais o outro. Ah, eu gosto mais desse, ah, eu gosto mais. Não. Os dois são juntos, né? É a mesma coisa. Igual aqui em casa mesmo eu falo, não, se não der para um, não dá para nenhum. Se não der para um, não vai dar para nenhum. Se um fica de castigo, né, por conta de jogo, o outro também fica, né? Ele fica com raiva disso, por quê? Não, mas não foi eu que fiz, foi ele, não importa. Vai por dois, é os dois que têm o seu joguinho lá que eles gostam, né? A gente são criança, adolescente. A gente também não pode generalizar demais. Claro que você tem que observar tudo que seu filho assiste, que seu filho joga, que seu filho faz, o que seu filho anda vendo no YouTube também. Então, assim, é uma questão de estar o tempo todo analisando tudo que eles estão certinho. Quer falar sobre isso que eu falei? Sim, Ou quer ver a os pergunta? adultos, eles têm que estar, né? Porque, tipo, Sim, faz parte do que eu disse no começo aqui, do que o autor do livro falou. Porque muitas pessoas não estão preparadas, elas não têm tempo, né, para ter essa observação sobre as crianças, que é extremamente importante. Você observar cada passo que a criança dá, cada atitude que ela tem. Porque muitas vezes ela está sofrendo com alguma coisa que ela não quer te contar, né? sim. E você não busca saber o porquê, não busca saber o que está acontecendo. E isso vai passando, vai passando, vai passando, e quanto mais vai passando, mais vai piorando, né? As coisas. Monique, pode perguntar. O tio Tiago falou aqui. Na época eu sentia que meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim. E isso fazia com que as barreiras entre nós existissem. Então aqui o próprio Tiago está falando, o tio Tiago tá falando, é aquilo que a gente falou, né? E pegou também, né, biblicamente, pegando dentro da palavra aqui, uma situação. Monique, pode perguntar. Pergunte, mulher. Pergunta? Deve estar escrevendo. Então, e aí a gente pode ver essa questão toda, né? Estou gostando demais dessa questão de traumas, porque, assim, eu vivi muitos traumas, não foi só esse, né? Teve essa questão de separação, teve outras questões. Enfim, teve até uma outra questão que eu caí da montanha-russa, gente. A montanha-russa é a montanha-russa. É aquele que roda assim, né? Gente, é verdade isso. Eu caí da montanha-russa, eu tinha 13 anos, eu acho. É. Essas montanhas-russas de parquinho é puxado no. Como é que é o nome daquele negócio? Puxado no ferro, como é que é? Cabo de aço. Puxado no cabo de aço. E aí eu tava com o meu padrasto, né? E, e aí a cadeirinha, no caso, ele foi fazer gracinha, né, com o meu irmão, aconteceu. Aí fez, né, o bebê lá. Aí a travinha, que na época era aquele, que era só a cadeira, na montanha-russa. Gente, que perigoso esse negócio. E aí abriu. No caso, estava embaixo, abriu. Aí a roda foi, e ele me segurando na camiseta, e eu com o corpo para frente, a cadeira virando, virando, ele me segurou lá em cima. Gente, eu pensei, eu vou morrer agora. E eu lá em cima, eu só vi o chão lá, eu fechei o olho, falei, eu vou morrer. E aí, quando chegou a uma certa altura, ele me soltou, porque ele não ia cair, não ia machucar, né? Caiu. Aí eu caí de costa no que eu caí. Aí eu abri o olho e falei, será que eu tô no céu? Ai, gente, eu tenho hora desse desespero. Hoje em dia, gente, eu não gosto, mas fica comigo. Ah, vamos na montanha-russa, não vou. Vamos, gente, eu não consigo. Eu morro de medo. Eu lembro da cena. Então eu tenho esse trauma, não tem jeito. Não tem como eu curar isso aí, não, porque eu não vou.
Se eu não vou subir, não. Quer falar alguma coisa para me ver a pergunta aqui, que é gigante para ti? Para Renato você curar Lopes. o trauma, é só Hã? você ir de novo. Para você curar o Deus trauma, é é só mais na você ir de novo. terra, na quieta. Eu fui, nossa, eu suei frio, eu suei frio, eu gelei, eu queria chorar, eu queria gritar, eu não sabia o que eu fazia. Eu só fechei o olho, abaixei a cabeça até a roda terminar de ficar. Nem tem graça. O negócio é lá em cima, não, nem tem graça. Vamos à pergunta aqui que ficou, foi lá embaixo, agora tem que olhar aqui. Monique, sabemos que toda a responsabilidade de evangelização das crianças é totalmente de responsabilidade dos pais. Mas é uma dificuldade que em cursos, eventos, encontros de tias de Ministério Infantil. Sim, nós temos essa dificuldade. Quem foi que falou primeiro? Foi Monique. Realmente, nós temos essa dificuldade. Não é fácil. Você está trabalhando com as crianças, né? Eu costumo dizer que a dificuldade não é com as crianças, né? Esse período que nós temos com eles, não é a dificuldade, não é ensinar as crianças. A dificuldade é ensinar os pais, os adultos, o responsável pelas crianças. Gente, é muito difícil, de verdade é. Porque pra gente entender, é igual eu falei no começo, a vontade de pegar assim, cortar a cabeça, abrir e colocar assim dentro, assim, ó, ensina teu filho, ensina teu filho. Porque, gente, é igual eu falei no começo, que é construir um muro e derrubar. É a mesma coisa. Está construindo, aí tem algumas famílias, né, que só a misericórdia de Deus, pai, derruba um muro todinho. E isso são pessoas que são da igreja há anos, né? Pessoas que têm cargos eclesiásticos, enfim, gente. A gente não está livre disso. E é isso. Paulinha, como lidar com a ausência de pai? Eita, agora gostei. Segura aí que tem 51 minutos. Acho que só tem. Em 2 minutos tem que responder. Como lidar com a ausência de um pai? Como lidar com a criança? Explica. Explique, por favor, né? Explique. Entendeu a pergunta? Não, entendi não. Como lidar com a ausência de um pai? Como lidar com as crianças? No caso, assim, como é que eu vou lidar com a ausência daquele pai naquela criança? Como é que eu vou lidar com isso? Entendeu? Eu, como educadora, no caso. Aí, no caso, você tem que chamar o responsável pela criança, né? E conversar com ele, falar que ele precisa ter esse tempo com o filho dele, ele necessita, né? Porque, tipo assim, ele é pai, não tem como ele fugir disso, né? Então, Sim, assim, ele tem que arrumar um tempo para o filho dele, para brincar com o filho dele. É importante que eu assisti um filme uma vez que é baseado em casos reais mesmo, que é O Chamado de Deus. Vocês podem até depois procurar no YouTube, tem. O Chamado de Deus. Que ele reflete exatamente sobre isso. Um homem, ele era pastor, né, empresário, tinha muito dinheiro, e, tipo, ele dava, tipo, uma BMW pro filho dele. O filho dele pegava e batia a BMW. Ele dava outra BMW. O filho dele batia o carro. E depois ele descobriu que o filho dele estava bebendo, estava fumando. E no decorrer do filme, ele descobriu que a única coisa que o filho dele queria não era uma BMW. A única coisa que o filho dele queria era ele, né? E ele nunca se tocou nisso, ele nunca arrumou um tempo para o filho dele. Mas ele sempre arrumava um tempo para as ovelhas dele, mas nunca para o filho dele. Então, tipo assim, tem que arrumar um tempo para o filho, porque ele é seu filho, ele precisa de você, né? Tudo que ele mais precisa é de você. Não é igual, tipo, a essa situação de que o pai dava tudo que o filho, né, queria, os bens materiais, mas não dava a presença dele. Então, foi a presença dele que mais fez falta pro filho dele. Até quando certo. ele conseguiu reatar isso, foi onde o filho dele mudou totalmente a vida do filho dele, né? Pode continuar. E é isso que hoje em dia as crianças estão atrás, né? Tem criança que tem tudo em casa, mas não ela não quer saber de tudo que ela tem. Ela quer o afeto, a família, aquele. É igual eu falo aqui em casa muito, olha. Minha infância eu não tive tudo que eu queria, né? Não tive essas regalias que hoje em dia as crianças têm. E assim, eu era muito feliz. Nossa,
nada, a gente não tinha, para dizer assim, a gente não tinha nada, né? Assim, dessas coisas materiais. Mas a gente tinha o amor da minha mãe, amor, o vínculo, o afeto. Gente, isso, pronto. O afeto dos meus irmãos, aquele momento que a gente tinha, enfim, era tudo. A gente não tinha nem a mesa. Minha mãe estendia lá o pano no chão, vamos comer todo mundo sentado aqui no chão, todo mundo junto. Não tinha mesa, entendeu? Então, olha só. Então, isso ficou guardado na infância. Tem uma pergunta aqui. Para a gente finalizar, que está travando agora, eu vou responder a Monique. Monique, eu li tua pergunta todinha, mulher. Agora eu vou te responder. O método que eu aconselho você, não sei, porque assim, cada região, cada igreja, cada localidade é uma coisa. Não sei se a minha ideia pode funcionar para você ou para sua igreja. Eu montei, né, um tempo aqui na igreja que eu faço, as crianças entravam com esse casal. E se o casal tivesse adolescente, entrava o adolescente também para se auxiliar. Então, era a mãe dava aula, ou então o pai dava aula, tudo o material já pronto para eles estudarem na semana, na escala direitinho. Eles estudavam, sabia o dia deles entrar, entrava na sala, ou o pai dava aula, ou a mãe dava aula, e um dos dois era auxiliar. Se tivesse adolescente, o adolescente era o outro auxiliar, entendeu? Aí, se a sala tinha muita menina, né? A gente baseia se a sala tem muita menina, então, assim, fica legal a mulher ter mais cuidado em questão de banheiro, essa coisa, né? De levar. E as crianças não tinham muito isso, de, de sair muito, né? Mas se a igreja sair muito, aí você tem que basear isso tudo. A saída de banheiro, a saída da água, quem tá levando, quem não tá. Até porque a gente não pode também deixar os adolescentes sozinhos com as crianças, enfim, porque eles ainda estão em processo, né? Eles estão entre criança e adolescente. Por isso que eles são daquele jeito, né? Uma hora eles estão tão adultos, outra eles estão tão criança. Porque eles estão em processo. Então é isso, eu acho que eu respondi, né? Então faça isso, vê se dá certo, Monique. Coloca a família na escala em vez de colocar professores. Você pode até colocar professores, mas coloca uma família entrando para ela ver como é a sala das crianças, como é que é o vínculo com as crianças. E os meninos, as crianças, a família daquela criança ama quando ela vê o pai e a mãe dele entrando na sala, ele chega em canto, os olhos chega brilha. Uau, meu pai e minha mãe agora são meus professores. Enfim, então é isso. A live vai acabar. Pastor Márcio, quer falar mais alguma coisa? Não. Em um minuto. Em um minuto. Menos de um minuto. Quer Eu falar? acho que só isso mesmo, né? Os pais prestarem mais atenção nas crianças, porque criança sempre dá um alerta de que alguma coisa está acontecendo. A criança, ela nunca deixa passar nada, né? Então, você tem que prestar atenção para ver o que está acontecendo com o seu filho, né? E Sim. tomar uma providência o mais rápido possível. Estar ativo na vida dos filhos também, né? Sempre É, ter um tempo para o filho, né? E nem que seja em final de semana. Né? Porque muitas vezes o pai dá um videogame pro filho, mas o filho joga só. Mas o filho quer que você dê o videogame e jogue com ele, né? é Porque é desse isso jeito. que o filho quer, né? Mas é Soares, boa certo. noite. É desse jeito que aqui em casa ele fica. Já comi, gosto de jogar só. Muito bom a palestra. Deus abençoe vocês. Tia Aline e Pastor, ó, parabéns. E o pessoal tá gostando aqui desse momento, gostou bastante. Pastor Márcio, muito obrigado pela sua participação. Eu amei esse tema. Na hora que você falou, eu falei, é o quê? Porque assim, esse tema é muito, muito rico, ele é muito bom. Depois eu quero esse livro aí emprestado, viu? Depois você me empresta. Quero ler. E muito bom. Tenho certeza que foi um divisor de águas para as pessoas que estão assistindo, né? Tenho certeza que foi para você, para mim também, que eu aprendi, né? Foi muito bom contar minhas experiências, né? Os traumas, mas da montanha-russa eu não vou enfrentar, não. Mas os outros eu enfrentei, vivi, voltei lá atrás para, né, arrumar a situação, para me seguir em frente em paz. E é isso. Entrei agora. Soares, a live vai ficar salva aí no IGTV. Então, pastor, é isso. Que Deus abençoe. Eu peço para você que ore em 2 minutos agora para a gente encerrar essa live. Vamos Amém. orar? Vamos. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai,
cada pessoa que está ouvindo agora, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, leve a infância, Pai, para curar, Deus, todos os seus traumas, Senhor. Que eles sejam, Pai, adultos, Pai, sarados, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, as pessoas, para a glória do teu santo nome. Deus. Em nome Então, Pai, os teus filhos, ó, que eles possam, Pai, ser mais presentes, Pai. Que eles possam, Pai, sentir, Deus, como eu peço, Senhor. Que o Senhor, Pai, cuide, Deus, de cada